Continuando aqui a nossa nona aula do curso de Lógica de Programação, agora aqui na linguagem Pascal. Eu tenho aqui um código, né, que eu preparei para essa aula, está lá disponível para download lá no site. E é o aula 09 código 01, né, .paz. E eu vou abri-lo aqui agora. E bom, esse código aqui ele exemplifica bacanamente um código aqui, né, que vai me retornar um resultado, a classificação de um triângulo pelos lados ou pelos ângulos, né? E esse código aqui ele é um código bastante comum, a gente encontra muito na internet, é um exercício bem comum na hora de você trabalhar com estruturas condicionais, né? É o código justamente que fala sobre a classificação do triângulo, né? E aí, o que é que esse código faz? Bom, primeiramente eu tenho que revisar, né, quais são os tipos de triângulo, né? Já falei aqui alguns desses três, né? E eu vou abrir aqui essa imagenzinha, né, que eu achei aqui na internet. E essa imagenzinha vai explicar, né, que o triângulo equilátero é o triângulo que tem aqui, ó, todos os lados iguais. Consequentemente, todos os ângulos iguais também. Ou seja, eu posso verificar se o ângulo é equilátero ou se o triângulo é equilátero ou não, tanto pelos lados quanto pelos ângulos. O triângulo isósceles, ele é um triângulo que você tem aqui dois lados iguais ou dois ângulos iguais. Aqui tem o lado B e o ângulo alfa, eles são iguais. Enquanto que o escaleno ele é tudo diferente, né? Ou seja, ele tem aqui três lados diferentes, consequentemente três ângulos diferentes. E a minha segunda classificação aqui de triângulos é com relação aos ângulos. Aquela foi com relação aos lados. Essa aqui com relação aos ângulos. Eu tenho o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o obtusângulo. O retângulo, eu tenho um ângulo reto aqui no meu triângulo. O acutângulo, aqui eu tenho todos os ângulos, né, menores do que 90 graus, enquanto que o triângulo retângulo aqui é o ângulo a 90 graus. E um obtusângulo, eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, logo os outros dois vão ser inferior a 90 graus. E aí, voltando aqui para o código, para o algoritmo, eu tenho aqui estruturas condicionais e uma estrutura de caso. A estrutura condicional, né, primeiramente, na verdade, eu inicio com a estrutura de caso. Primeiro eu pergunto aqui, ó, o que você quer fazer? Você quer calcular o triângulo, no caso, você quer classificar ele por lados ou por ângulo? E aí eu boto aqui, ó, digite a opção e pressione Enter. Se ele digitar 1, digitando 2 ou digitando qualquer outra coisa, ele vai armazenar aqui na variável opção. E aí eu faço aqui uma estrutura de caso. Ou seja, eu tenho aqui caso, opção, off, ou seja, eu tenho aqui uma variável em evidência. Essa variável aqui, ela está armazenando o valor que eu digitei e pressionei Enter lá em cima. E aí, caso seja 1, ela vai fazer tudo isso aqui. Caso seja 2, né, ela vai fazer tudo isso aqui. E caso seja qualquer valor diferente de 1 e 2, que foram os valores listados, né, ela vai fazer isso aqui. Bom, primeiro caso aqui vai ser eu classificar o triângulo por lados. Então, logicamente, né, eu declarei aqui as variáveis A, B e C do tipo real, ou seja, o triângulo ele não tem um número inteiro. Ele pode ter lados que não são números inteiros. Eu posso ter lá 3,2, 4,6, ou seja, valores quebrados aí, né, em decimais. Então, eu botei somente para, assim, como um detalhe. Aqui mesmo eu vou testar os valores básicos, né, vou testar com números inteiros mesmo. E eu tenho aqui, né, bom, para eu poder fazer qualquer coisa, qualquer cálculo, qualquer condicional em cima dos valores dos ângulos ou dos lados do triângulo, eu preciso armazenar eles, né, para que meu programa saiba o que é que ele tem que fazer. E aí eu tenho aqui, eu digite o lado A do triângulo, né, ele vai armazenar aqui na variável A. Digite o lado B do triângulo, vai armazenar na variável B. Digite o lado C do triângulo, vai armazenar na variável C. E aí agora meu programa já sabe quais são os valores dos lados do triângulo. Então agora ele já pode fazer alguma coisa. Eu tenho aqui a primeira estrutura condicional. Essa estrutura condicional aqui, ó, ela vai verificar se o triângulo é válido. Porque imagine eu colocar um triângulo com o lado 30 milhões, né? O valor 30 milhões, sei lá, de centímetros.
e o outro lado 5, outro lado 10 centímetros. Eu não vou poder formar um triângulo, né, válido. Então, há uma regra onde, né, de triângulos, para você formar triângulos, independente de qual seja eles, qualquer uma dessas classificações, ela passa para essa verificação aqui. Se o triângulo, para ele ser um triângulo válido, para ser um triângulo possível de ser criado, todos os lados, né, tem que ser menor, no caso, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Ou seja, A tem que ser menor, ou seja, isso aqui é um símbolo de menor, né, que B mais C. B tem que ser menor que A mais C. E C tem que ser menor que A mais B. Ou seja, eu tenho aqui, entre parênteses, uma operação matemática que vai somar os dois lados, no caso B e C, e o A tem que ser menor do que essa soma. Isso repete, né, nos outros lados também. E todos eles, né, juntos aqui, ó, conectados com o operador lógico I. Ou seja, tem que ser isso e isso e isso para poder eu ter um triângulo válido. Se qualquer uma dessas operações aqui for inválida, ou seja, se algum dos lados aqui for superior à soma dos outros, automaticamente, né, if then, eu tenho aqui o if then, ou seja, o bloco de condição aqui, ó, caso seja verdadeiro, vai ser isso aqui. Se qualquer um desses aqui for inválido, ele vai automaticamente cair aqui no else. E o else eu vou dizer, ó, triângulo impossível de ser criado, não foi possível. E eu tenho aqui, né, esse then, ele vai guiar, né, caso seja verdadeiro, para esse bloco daqui agora. Por que eu não coloquei begin e end? Né, eu poderia colocar, né, só que eu não coloquei porque eu tenho apenas um comando aqui, ou seja, uma instrução, né, depois dele. Ah, mas eu não tenho if, else, if. Isso aqui são três coisas. Não, tudo faz parte de um if só. Isso aqui é um complemento, o else, ele é um complemento do if. Então, se eu só tiver um if, eu não preciso de colocar begin end. Talvez eu coloque por quê? Por legibilidade, por ficar fácil de ver, né? Só que talvez não seja tão necessário, né? Então, eu dessa forma fiz assim. Então, se você quiser colocar seu begin aqui e o end aqui, você pode fazer, né? Você pode fazer da forma que você bem quiser, contanto que o algoritmo seja válido. Bom, uma vez o triângulo sendo ser, no caso, possível de ser formado, seja um triângulo válido, eu tenho que verificar aqui qual é a classe dele, ou seja, qual o tipo dele com relação aos lados. Primeira condicional que eu faço aqui é para verificar se ele é um equilátero. E para ser um equilátero, eu tenho que verificar se os lados são todos iguais. Então, o que eu faço? Bom, se A é igual a B, ou seja, se o lado A for igual a B, e o lado B for igual a C, né? Então, ele é um triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais. Né? E esse I aqui conectando eles, dizendo, ó, os dois têm que ser verdadeiros para poder ele ser válido. Só que, poxa, por que você não perguntou se A é igual a C? Bom, aí que entra já um pouco da parte da lógica por trás de tudo, né? A parte do raciocínio lógico mesmo. Se o A é igual a B, né, e B é igual a C, automaticamente o A vai ser igual ao C. Por quê? Se eu sou igual a esse e esse é igual a esse, então eles são iguais. Eu posso encurtar, posso reduzir o código, simplificar com relação a essa condição. E aí ele vai escrever aqui, ó, triângulo equilátero, caso eles sejam iguais os lados. E aí eu tenho aqui o else. Vocês lembram que o else, qualquer instrução antes do else não pode vir um ponto e vírgula? Se tivesse um begin aqui, ó, tivesse um begin aqui e o end aqui, esse end não viria um ponto e vírgula. Enquanto que se eu tiver apenas uma instrução e não colocar begin end, essa única instrução não pode ter um ponto e vírgula aqui. Então eu fiz aqui, ó, else, né? Nesse else aqui, ou seja, se não. Se isso aqui não for falso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai cair nesse else de cá. Só que esse else, ele inicia uma nova estrutura condicional encadeada. Ou seja, se ele não for verdadeiro aqui, ele pode ou não ser verdadeiro aqui. E o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma estrutura condicional que vai verificar se ele é isósceles. Para um triângulo ser isósceles, o que eu preciso ter, né? Eu preciso que o triângulo ele tenha dois lados iguais, né? Independente dos dois lados. Independente de qual lado seja. Então, como é que eu verifico isso aqui?
Bom, se A é igual a B, ou B é igual a C, ou A é igual a C, né? Esses aqui são os lados do triângulo, então ele é um triângulo isósceles. O que significa isso? Bom, o triângulo, porque eu sei que isso aqui não vai dar, no caso, duas condições verdadeiras. Porque se fosse duas condições verdadeiras, eu automaticamente teria caído aqui. Se eu estou aqui, é porque eu sei que um lado é diferente. Então, eu posso fazer dessa forma, ó. O lado A tem que ser igual a B, ou o lado B tem que ser igual a C, ou o lado A tem que ser igual a C. Qualquer uma dessas combinações, ele vai trazer um triângulo isósceles para a gente. Ele vai verificar que ele é um triângulo isósceles. Caso essa condição seja verdadeira, ele é isósceles. Se não, ou seja, se não, ele vai cair aqui. Então, por que aqui eu não perguntei? Então, se eu colocasse um if aqui dizendo, mas você já verificou se ele é igual, se algum pelo menos são iguais, aqui, né? Aqui, por que você não verifica se A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C, para poder me certificar que é triângulo escaleno? Porque, mais uma vez, raciocínio lógico. Se eu tiver aqui, automaticamente eu já sei que eles não são todos iguais, nem tenho pelo menos um igual. Ou seja, eu não preciso nem colocar mais condição aqui, fica redundante, fica uma condição, fica textos mais do que necessário, né, para você fazer aqui a opção. Ou seja, se eu estou aqui é porque automaticamente nada é igual. Então, o triângulo, ele é um triângulo escaleno, né? Então, para exemplificar aqui, né, aqui para colocar para rodar esse código, eu vou colocar aqui, né? Bom, primeiramente 1 ou 2, né, para dizer se eu vou classificar os lados, né, ou por ângulos. Eu vou colocar aqui 1 para classificar por lados. Eu tenho aqui um triângulo com lado 5, outro com lado 6 e outro com lado 20. Bom, eu sei que 20 é maior, né, do que 5 mais 6, no caso que é 11. Então, eu sei que esse triângulo ele não vai ser válido. Então, se eu dar um Enter aqui, ó, ele vai dizer que o triângulo é impossível de ser criado, porque algum lado é muito grande, de forma que não dá para formar um triângulo. Então, se eu apertar Enter aqui, ó, triângulo impossível de ser criado. Voltando aqui, né, novamente 1 aqui. Agora sim, eu vou fazer um triângulo isósceles. Isósceles não, um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Vou colocar aqui, ó, lado 8, lado 8, lado 8. Ou seja, A igual a B e B igual a C. Consequentemente, A igual a C. Dou mais um Enter e, ó, triângulo equilátero. Eu tenho aqui a opção escolhida. Bom, agora eu vou fazer um triângulo isósceles. Eu vou colocar aqui, ó, um lado 7, o outro 5 e outro 7. Então, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Dois lados são iguais. Independente de qualquer combinação que eu fizesse, tendo pelo menos 2, ele cairia no triângulo isósceles. E por último, o escaleno. Eu vou colocar aqui, ó, 70. Não, opção 1. Primeiro lado 70, o outro 100 e o outro aqui 86. Ele é um triângulo escaleno. E aqui agora, o segundo exemplo é a classificação do triângulo com relação aos ângulos. Ou seja, eu tenho aqui, só para rever aqui, eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, quando um ângulo tem 90 graus, é igual a 90 graus. Eu tenho um acutângulo quando todos os ângulos são inferiores a 90 graus. E eu tenho um obtusângulo quando um deles é maior do que 90 graus, consequentemente, o restante, né, é menor do que 90 graus. Bom, o exemplo é basicamente muito parecido com o primeiro, né? Só que a diferença aqui com relação aos valores armazenados, né, com o que simboliza cada um deles, em vez de aqui ser lados, eu vou ter ângulo, ângulo A, ângulo B, ângulo C, salvados nas variáveis A, B e C. E a condição para que o triângulo seja válido com relação aos ângulos já não é com relação à soma dos lados, e sim com relação à soma dos ângulos ser igual, ser exatamente nem mais nem menos do que 180 graus. Ou seja, eu sei que um triângulo é válido quando todos os ângulos são de 90, somados são de 180 graus. E aí eu tenho aqui as três, né, possibilidades, né, que é o acutângulo, retângulo e obtusângulo.
E a primeira condição aqui, né, para que ele seja, aqui, eu exemplifiquei aqui no acutângulo. Para ele ser um triângulo acutângulo, todos os lados, né, ou todos os ângulos, eles têm que ser inferiores a 90 graus. Ou seja, eu não posso ter nenhum ângulo maior ou igual a 90. Então, eu tenho aqui, ó, se, né, nessa condição aqui, A é menor do que 90, e B for menor que 90, e C for menor que 90. Ou seja, essas três condições têm que estar verdadeiras para eu poder validá-lo como triângulo acutângulo, né? Se as três condições forem verdadeiras, ele automaticamente é um triângulo acutângulo. Se aqui se alguma delas aqui não for verdadeira, automaticamente algum dos lados é igual ou maior a 90 graus. Então, o que eu vou verificar aqui? Vou verificar se algum dos lados é de 90 graus. Eu tenho aqui, ó, se A é igual a 90, ou B é igual a 90, ou C é igual a 90. Né? Não é isso que a gente tem que fazer? Verificar se algum deles é 90. E pode ser qualquer um deles, né? Sendo qualquer um que seja 90, então ele automaticamente é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Só que esse algoritmo aqui, ele está incompleto. Ele tem um pequeno erro, que se eu definir um triângulo, o primeiro ângulo 90 graus, o segundo 90 graus, 90 mais 90 é 180, beleza. O terceiro ângulo seria 0 grau. Então, é um triângulo aqui, pelas essas condições aqui, ele é um triângulo válido. E ele teria dois ângulos de 90 graus. Isso não é possível. Não é possível um triângulo ter um ângulo de 0 graus. Então, esse algoritmo aqui está incompleto. Como é que eu deveria solucionar isso? Aí você vai parar para pensar como é que fica exercício para vocês, como é que eu vou, né, fazer com que apenas um dos lados seja, um dos ângulos seja 90 graus, mas não 2 ou 3. E aí, eu não posso fazer isso por XOR. Não tem como fazer assim, ó. A, XOR, B, XOR, C. Eu já expliquei isso aqui, por que não pode fazer isso, né? Porque a tabela verdade não vai condizer com o exemplo. E eu falei isso no vídeo, no primeiro vídeo da parte teórica, né? Então, fica de exercício para vocês, né? Como vocês vão trabalhar com o agrupamento aí das condições para que você verifique que apenas um dos ângulos seja de 90 graus. Sendo um deles, automaticamente ele vai ser aqui, ó, triângulo retângulo. E caso ele não seja nem isso, ele automaticamente vai ser obtusângulo. Mas, pô, por que você não colocou aqui, ó, se A for maior que B, for maior que 90, ou B for maior que 90, ou C for maior que 90? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Se ele não passou por essa condição, se isso aqui foi falso, é porque algum dos ângulos já é maior ou igual a 90. Se ele já passou por isso aqui, eu sei que eu não tenho nenhum ângulo igual a 90. Então, com certeza, algum ângulo é maior ou igual a 90. Então, fica redundante eu colocar qualquer outra condição aqui, sendo que eu já passei por essas duas, e essas duas foram falsas. Ou seja, automaticamente tem que ser isso aqui. Isso aqui já é raciocínio lógico mesmo, né? Isso aqui já é parte realmente de você pensar como um programa, pensar como lógica mesmo. E agora aqui vamos testar, né, nosso código aqui, né? Daqui um Ctrl F9. Agora eu tenho aqui, ó, opção 2. Opção 2 aqui, ó, né, calcular por triângulo por ângulos, classificar. Eu tenho aqui, ó, primeiro ângulo, eu vou colocar aqui, ó. Vamos primeiro ver com relação a lados diferentes. No caso, a soma deles ser diferente de 180. Eu tenho aqui 54, 23 e 102. Coloquei números aleatórios, não pensei, espero que eles não façam 180 graus. Então, o triângulo ele vai ser impossível de ser calculado. Por quê? Porque a soma desses ângulos aí, ele não vai formar 180. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Eu tenho aqui 40 graus. Eu tenho aqui o ângulo de 90, que é o nosso ângulo reto. 40 mais 90 é 130. Para 180 faltam 50. E aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. E aqui nosso triângulo, aqui o obtusângulo, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, um de
20 graus, eu tenho aqui 50 graus. Para 180, eu tenho que ter 130 graus, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, um triângulo obtusângulo, porque um dos ângulos aqui é maior do que 90 graus, que é o 130. E por fim, né, faltou ver meu triângulo acutângulo, que é um triângulo onde todos os lados são inferiores a 90 graus. Eu tenho aqui um lado com 45 graus, outro com 60 graus, 60 mais 45 dá 105, para 180, 75. Ou seja, eu coloco aqui, ó, automaticamente ele é um triângulo acutângulo. E aí, eu vou passar também uma lista de exercícios, vocês vão ter uma lista de exercícios com respostas, com as resoluções das questões, para vocês resolverem aí. Tiver alguma dúvida, podem mandar por e-mail, podem perguntar no fórum, né, do site. E aí vocês ficam livres, né, para fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou explicar perfeitamente para vocês. Boas aulas aí para quem está acompanhando o curso de Lógica de Programação nas linguagens Pascal e C aqui no Computação da Pressão.